Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que você está assistindo esses vídeos. Aqui é o seguinte, galera. A gente vai falar sobre cessão de créditos. O que eu aconselho? Eu aconselho que você pare o vídeo, escute ou leia, ou então espere eu ler e depois tente entender. E detalhe, é lá pela terceira vez que você estiver manipulando o vídeo que você começa a entender, caso seja um assunto novo para você. É bom fazer os exercícios que vão estar na sequência aí também, de vez em quando, ok? Para gravar, porque assim, esses artigos do Código Civil, eles são meio, vamos dizer assim, truncados da forma do legislador escrever. Vamos lá? Primeira questão. O credor pode ceder o seu crédito. O que significa isso? Vamos supor que você tem uma dívida com o banco e não pagou, o banco está vendendo essa dívida, é chamado no mercado financeiro títulos podres, certo? São aqueles títulos que vão ser vendidos por mais da metade do preço que o banco já considera como perdido. E aí a pessoa que recebeu lá, sei lá, 10, 20%, só pagou do valor total, ele vai tentar cobrar de você. Então agora ele é o cessionário, ok? Beleza, até aqui ok. Desde que isso não contraria a natureza da obrigação. Ora, a natureza da obrigação era o quê? Você devia um empréstimo, então você estava devendo dinheiro, então o banco ou o novo credor, o cessionário agora, ele não pode te cobrar outra coisa que não seja o dinheiro, certo? Então não pode contrariar a natureza da obrigação, não pode contrariar a lei, certo? Então não pode estar contrário à lei. Como assim? Eu não posso ir lá na tua casa fazer busca e apreensão, certo? De algum bem seu, está contrariando a lei, não posso. Não posso contrariar a convenção com o devedor. O que foi acordado com o devedor tem um contrato. O que está no contrato deve ser necessariamente cumprido, ok? Então a questão está correta. Artigo que fala sobre ele, a gente vai sempre estar mencionando para a gente estar solidificando ainda mais o conhecimento. Artigo 286 na tela. Então, o credor pode ceder o seu crédito. Qual a condição? Se a isso não opuser a natureza da obrigação, então não for contrária à natureza da obrigação, não for contrária à lei, ou não estiver contrariando aí o contrato ou convenção com o devedor. Agora, tiver cláusulas proibitivas da cessão, não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar no instrumento da obrigação. O que ele está dizendo aqui? Eu tenho uma cláusula proibitiva da cessão, ela pode ser avocada? Pode. Qual é a condição? Se ela constar no instrumento da obrigação, se ela constar no contrato. Se não ocorrer, não tem a previsão do contrato, então essa cláusula proibitiva não poderá ser oposta, certo? Não poderá ser oposta ao cessionário, ok? Então, coloquei um esqueminha aqui. O credor pode ceder o seu crédito. Qual é a condição? Tem que ter a mesma natureza da obrigação, não pode ser contrário à lei, e não pode contrariar o que está previsto no contrato, ok? O cessionário, por sua vez, se for um cessionário de boa-fé, tem o instrumento da obrigação, vai ser cumprido. Se tiver uma cláusula proibitiva, ela tem que estar no contrato. Não estando no contrato, não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, certo? Então, se não constar no instrumento. Então, cláusula proibitiva precisa estar prevista no contrato. Não está previsto, não poderá ser oposta, ou seja, não poderá ser avocada, não vai poder ser
como que eu posso dizer, não vai poder ser utilizada contra o novo cessionário aí, o cessionário dito de boa-fé. Questão 2, o cessionário de crédito hipotecário. Vamos lá, você deve uma dívida, você deve ao Banco do Brasil um crédito hipotecário, comprou a sua casa, seu imóvel, deve para o banco. Agora o banco, por sua vez, ele fez uma venda desse título para a Caixa Econômica Federal, ok? Essa Caixa Econômica Federal agora é a cessionária, certo? Então esse primeiro aqui foi o que era o credor. Cedeu, então, para a Caixa Econômica Federal. Agora, a Caixa Econômica Federal, então o cessionário tem direito, ele tem o direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel. Então essa cessão, ou seja, ela vai registrar agora lá no cartório, no registro do imóvel, que ela é agora a cessionária daquele recurso, certo? Então, quando eu faço isso, você está automaticamente notificado, certo? Porque está lá numa escritura pública, ok? Vamos ver. O cessionário do crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro de imóvel. Então a questão está exatamente o que está previsto no artigo 289, a questão está, portanto, correta. 3. A cessão de crédito tem eficácia em relação ao devedor. Certo ou não? Certo. Até aqui sim. Então a cessão do crédito lá do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal, ela tem o que? Eficácia. Ainda que esse não seja notificado. Opa, muita calma nessa hora. Toda e qualquer cessão de crédito precisa ser necessariamente notificado. Não foi notificado, a questão então está errada. Precisa ser notificado. Por isso que ele tem o direito de registrar na escritura pública, no registro do imóvel, no nosso exemplo. Vamos ver que está previsto no artigo 290. A cessão de crédito não tem eficácia. Então ela não tem eficácia em relação ao devedor, a não ser que, senão quando notificada. Então, em outras palavras, ele está contrariando aqui, isso aqui é quase um raciocínio lógico. A cessão de crédito tem eficácia em relação ao devedor quando notificada, ou a cessão de crédito não tem eficácia quando não está notificada. Mas por notificado se tem o devedor em escrito público ou particular se declarou ciente da cessão. Então o que ele está dizendo aqui é quando ele notificado, quando se tem notificado, quando ele é considerado notificado em escrito público, ou seja, registrou lá na matrícula do imóvel. Nosso exemplo do exercício anterior, ou particular, certo? Então, fez uma notificação particular e você teve aí, então, se declarou ciente da cessão feita. Então, o que aconteceu aqui? Ela tem eficácia, qual é a condição? Desde que seja notificado. Então, tem um não ali, então a resposta está incorreta. Questão 4. Caso ocorram várias sessões do mesmo crédito, vamos dizer com título podre, saiu lá do Banco do Brasil, que vendeu para a Caixa Econômica Federal, que a Caixa Econômica Federal vendeu para o Santander e que não gostou, que vendeu para o Itaú, e o Itaú mandou para uma instituição de cobrança de crédito. Agora está em posse dessa instituição de cobrança de crédito o documento, o título, ok? Então vamos lá. Prevalece a cessão a que se completar com a tradição, com a entrega
do título do crédito cedido. Então, teve várias cessões do crédito, certo? Agora, quem é o cessionário? Quem estiver completada a tradição, ou seja, a cessão que com a tradição do título for cedido, ou estiver em posse, né? Então aqui ocorreu a tradição para essa instituição agora vai ser quem? A cessionária, ok? Então, ainda que tenha passado em diversas mãos aqui, 1, 2, 3, 4, chegou no quinto. Agora tem o que? Completou-se a tradição do título, tá aqui o título aqui com ela, então ela é a cessionária, beleza? Questão, então, tá trazendo aí o que está previsto no artigo 291 aí do Código Civil. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição. Prevalece significa que essa é que vale, ok? O que vale, então, a que se completar com a tradição do título do crédito, ou seja, a tradição, o que significa tradição? Significa a entrega, certo? Que completar-se com a entrega do título cedido. Então, está com ele, só ele pode fazer a entrega a você, só ele detém esse título em mãos, certo? Então, ele será o cessionário. Questão 5. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, mas nada poderá alegar quanto aquelas que já tinha contra o cedente. O que ele está dizendo aqui agora? Um direito do devedor. Ele está dizendo que o devedor ele pode opor, o que significa? O que significa opor? É relacionado à oposição, levantar uma defesa, argumento contrário, evitar pagar o que não é devido, ou seja, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, certo? Então, ele devia R$1.000 para o credor, pagou 300 e deve 700. Então agora ele pode dizer que a dívida agora pode opor, portanto, que não é mais R$1.000 que ele deve, mas ele já pagou 300, então ele deve 700 para o devedor, para o credor, para o novo cessionário, ok? Então o devedor pode opor, pode usar as justificativas ao cessionário, as exceções, ou seja, eu posso contrariar o que está previsto, que ele está me trazendo dos R$1.000 no nosso exemplo, posso opor ao cessionário as justificativas. Quais justificativas? As justificativas que lhe competirem, ou seja, quais as que lhe competem? Já paguei. Ou imagina você, o devedor pode opor ao cessionário. Então você tinha lá um acordo com o José, certo? Devia R$100 para José. Mas José ficou de ajudar você a fazer uma mudança. Aí José simplesmente vendeu esse título para Antônio. Aí Antônio vai te cobrar os R$100, mas cadê a mudança? Então precisa ser feita a mudança, ok? Então eu posso opor, trazer as justificativas, então eu posso opor, eu posso contrariar os R$100, porque tem justificativas que tem uma obrigação aí para o cedente, ok? Mas nada poderá alegar quanto aquelas que já tinha contra o cedente. Opa, já estava falando que posso alegar. Então posso, nada poderá, não, posso sim alegar. Então isso refere-se ao direito do devedor, certo? Vamos ver o que diz o artigo 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem. Até aqui, ok? Ok. Então, ele pode opor, ou seja, ele pode trazer uma
entre aspas, para você entender melhor, o devedor pode trazer uma desculpa ao cessionário em relação a que e ele vai ter uma justificativa, exceções que lhe competirem, que é uma exceção. Vai dizer assim, olha, tem uma ressalva para esses R$100, então estou me opondo porque tem uma ressalva a esses R$100 que ficou ele de me fazer a mudança, me ajudar na mudança, por exemplo, tá? Bem como as que no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, então que tinha contraocedente. O que ele está dizendo aqui? Tudo que eu tinha antes da cessão, ou seja, até o dia que eu tive o conhecimento, vai sim vigorar todas as exceções que existiam antes, ok? Dali para frente, tem outra exceção, outra justificativa, mas agora veio após o conhecimento da cessão. Então, não posso alegar mais. Então, o que eu tenho que pensar? No momento que eu tiver o conhecimento até ali, todas as justificativas serão válidas. Porque isso para assegurar todos os direitos do nosso querido devedor. Beleza, meu povo? Um abraço e até a próxima.